Me diz uma coisa, seja você homem ou mulher, você gostaria de ter um quadríceps completo como esses que estão aparecendo aqui do lado? Um quadríceps grande e equilibrado? Mas você treina e sente que a sua perna não desenvolve como você gostaria? Então fica comigo aqui até o final que hoje você vai aprender a resolver este problema. Eu vou te mostrar os exercícios, a sequência correta, o porquê e como fazer cada etapa de forma simples e direta. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva. Se você puder, para me ajudar, já deixa o like. E quem acertar aqui nos comentários, pessoal, o nome desse fisiculturista que está aparecendo aqui na direita, vai concorrer a 1 mês de consultoria online comigo. Então, se você sabe quem é, deixa o nome dele aqui nos comentários. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes do passo a passo, deixa eu mostrar de forma rápida aqui para vocês como se forma o quadríceps, pois isso é importante para entenderem como cada exercício tem sua função dentro da rotina de treinamento. Olhando aqui, nós temos no círculo em verde o reto femoral, que é a cabeça, a porção do quadríceps que forma essa região do meio. Embaixo dele temos o vasto intermédio, que é uma porção que ela não é visível aqui, pois ela fica embaixo das 3 cabeças do quadríceps. Em vermelho temos o vasto lateral e em azul temos o vasto medial, da parte mais de dentro da coxa. Ou seja, essas 4 porções formam o quadríceps como um todo. E além dessas 4 porções, temos um conjunto de musculaturas, como estes aqui, ó, que são o conjunto dos músculos adutores. Eles não fazem parte do quadríceps, mas eles dão um visual, uma circunferência para a perna muito melhor e um visual muito mais completo. E são musculaturas que são negligenciadas muitas vezes dentro do nosso treinamento. E é devido a essa formação da nossa coxa, do quadríceps e do conjunto de músculos adutores, que apenas fazer uma cadeira extensora, apenas fazer um agachamento, as acaba não adiantando para termos uma perna grande e equilibrada, pois precisamos de exercícios que tanto atinjam essas musculaturas de forma geral, como de formas mais específicas. Tendo entendido isso, agora vamos para a sequência dos exercícios. Primeiro exercício, cadeira extensora. Aqui, nesta sequência, ela vai ter um papel tanto de aquecimento como de pré-exaustão. Ou seja, nós vamos usar ela, além de aquecer, para preparar para o segundo exercício, que será praticamente a base do nosso treino. Aqui, nós precisamos nos atentar a alguns pontos específicos. Olhem como está acontecendo no vídeo. Eu gosto muito de deixar aqui, ó, a parte de cima dos pés, a parte da ponta, sempre apontada para cima. E ao mesmo tempo onde você vai começar o chute aqui embaixo, você sempre força o quadril contra o banco, para evitar que o seu glúteo levante e você acabe perdendo a ativação no quadríceps. Então, aqui, ó, cuidando sempre, priorizando na cadeira extensora com esse objetivo: amplitude e controle do movimento, o máximo de ativação possível. Aqui nós já vamos trabalhar princípio de sobrecarga, mas ainda não será o foco, isso virá mais no segundo exercício. A cadeira extensora, ela é um exercício que, de forma geral, ela vai ativar o quadríceps por completo. Porém, ela tem um maior recrutamento do vasto medial e do reto femoral. E é por isso também que eu gosto de deixar a ponta do pé para cima, pois ela ajuda a, digamos, recrutar um pouco mais já do vasto lateral. Mas lembre, aqui nós já vamos usar, além do aquecimento, como algo específico um pouco mais para vasto medial e reto femoral. Eu indico aqui uma base de 3 a 5 séries, mas digamos que vai ser 4. Nós vamos fazer uma série de 15 leve, sobe um pouco a carga, uma série de 12 moderada, e depois sobe mais um pouco a carga, fazendo séries até a falha de 10 a 12 repetições, com no máximo 1,5 minuto de intervalo. Segundo exercício, agachamento livre, ou como segunda opção, agachamento guiado no Smith, para que, se você que treina sozinho não tem confiança de fazer a versão livre, mas o que iremos cuidar será a mesma coisa para ambos. Então vamos aqui para o vídeo. Na versão lateral, olha onde acaba o meu quadril em relação ao joelho, levemente abaixo do joelho, mas isso
é para você e para mim que temos amplitude e conforto articular para chegar a este ponto. Caso você não tenha, você pode manter aqui um movimento até a linha dos 90 graus ou até um pouquinho antes de bater os 90, mas evite ficar longe dessa angulação, pois um agachamento curto dificilmente vai trazer o resultado que você espera desse exercício. E embora aqui ele será a nossa base do treino, o exercício onde vamos trabalhar bastante a progressão de carga, nós não podemos colocar peso ao ponto de deixarmos a amplitude curta, ou seja, nós vamos usar o máximo de carga possível, mantendo o máximo de amplitude possível. Então, seguindo, pessoal, olhando na visão de frente, a posição e a distância entre os pés e dos joelhos. Eu gosto de deixar um pouco para fora da linha dos ombros, pois isso me dá conforto e é onde eu sinto uma maior ativação do músculo como um todo. Mas você pode deixar um pouco mais para dentro, caso assim seja mais confortável e caso você sinta que você tem mais ativação nessa versão. Então, o foco aqui, progressão de carga ao longo das séries, manter o máximo de amplitude possível, usar de 3 a 5 séries, normalmente de 8 a 12 repetições, com no mínimo 1 minuto e meio de intervalo até 3 minutos, para que você tenha uma boa recuperação entre as séries e consiga manter essa carga. Terceiro exercício, leg press 45. Aqui, pessoal, o agachamento que veio antes, ele é um exercício que trabalha de forma bem geral o quadríceps. O leg press normalmente acaba sendo também, mas aqui vai ter um detalhe na posição e na distância dos pés que faz com que a gente consiga jogar um pouco mais para o vasto lateral. Então, além de usar o leg press aqui para acabar o trabalho do agachamento, nós vamos usar ele para ter um estímulo um pouco mais específico no seu vasto lateral. Certo? Então, aqui, o que nós vamos cuidar aqui no vídeo, no movimento da vista lateral? Final do movimento. Ó, foi lá em cima, chegou embaixo, o máximo de amplitude possível, sem tirar a lombar do banco, sem tirar o calcanhar da plataforma, estabilizando bem, com o joelho aproximando o máximo possível do tronco dentro do seu conforto articular. Aqui, pessoal, é o que eu queria falar para vocês da posição dos pés. Podemos ver aqui na imagem, nós temos 3 posições. Uma, aqui a do meio, um pouco mais próximo, a de cima, um pouco mais afastada, e a terceira aqui embaixo, bem afastada. Para esse foco, direcionando um pouco mais para o vasto lateral, eu indico as 2 formas de cima e evitar um pouco a forma de baixo, que é basicamente o que a gente fez mais parecido no agachamento. Então, quando a gente usa a proximidade dos pés um pouco mais curta, eles mais para dentro, a gente tem uma tendência a usar mais o feixe do vasto lateral, assim jogando um pouco mais o estímulo para esta região, deixando o nosso treino um pouco mais completo nessa diferenciação de estímulo. Um ponto que nós temos que cuidar aqui é, essa versão do meio, talvez não seja todo mundo que tenha conforto articular para executar. Então, se você não quer errar, usando mais ou menos essa distância entre os pés, vai funcionar muito bem para a maioria. Aqui seria basicamente a linha dos seus ombros, certo? Então, para finalizar o leg aqui, como nós vamos fazer? Na média de 4 séries, de 8 a 12 repetições, ainda se preocupando com a carga, mas fazendo uma cadência meio termo, nem muito controlada e nem muito acelerada, para que a gente ainda consiga ter uma boa ativação, um bom direcionamento para o feixe muscular que a gente quer aqui nesse exercício, mas também que a gente consiga manter um bom estímulo de sobrecarga, usando aqui numa média de 1 minuto e meio a 2 minutos de intervalo entre as séries. Quarto exercício, cadeira adutora. Muito esquecido e muito negligenciado por muitos. Porém, a gente tem que entender que os adutores, normalmente, eles não funcionam como músculos de força. Eles são muito mais músculos de estabilização. Então, com esse exercício, a gente consegue, de forma isolada, dar um estímulo melhor a essa região, que vai ajudar muito na circunferência da sua perna. Além de
funcionar como um repouso, um descanso estratégico, para que no quinto exercício, quando voltarmos para o quadríceps, você consiga ainda manter o princípio da sobrecarga de uma maneira melhor, ou seja, ainda consiga até o final do seu treino erguer mais carga de forma mais eficiente. Então aqui, pessoal, nós vamos usar de 3 a 4 séries, de 10 a 15 repetições, com cerca de apenas 1 minuto de intervalo, dentro do possível, progredindo carga entre as séries, mas dando um bom foco aqui, principalmente na ativação e na amplitude de uma cadência controlada ao longo do exercício. Quinto e último exercício, mas não menos importante, agachamento búlgaro unilateral com halteres. Eu gosto desta variação aqui para finalizar o treino por alguns pontos específicos. Primeiramente, uma variação unilateral, onde a gente consegue corrigir alguma possível compensação de uma perna para outra nos exercícios anteriores. Outro ponto, e aqui é muito importante que você entenda a sequência e a escolha correta dos exercícios ao longo da rotina de treinamento. Anteriormente, nós fizemos a cadeira adutora, um estímulo isolado no conjunto de músculos adutores, certo? Lembra que eu falei que esse conjunto de músculos trabalham muito mais na estabilização, ou seja, nos ajudando no equilíbrio e não tanto como músculo de força? Ou seja, além desta variação, a gente conseguir atingir o quadríceps de maneira completa, a gente consegue, devido ao estímulo anterior, também recrutar mais nossos músculos adutores. Ou seja, além de compensar algum erro, algum roubo de uma perna para outra, a gente consegue de uma vez só estimular tanto melhor os músculos adutores como o quadríceps de forma completa. Ou seja, é uma variação excelente para finalizar o nosso treino. Então vamos ver aqui alguns pontos no vídeo. Primeiramente, aqui ó, parte lateral, final, sempre amplitude, quadril o mais próximo possível da linha do joelho, assim como no agachamento, para alguns na linha do joelho, para alguns um pouco abaixo, para alguns um pouco acima, mas sempre buscando essa amplitude final, pois a amplitude aqui também vai representar uma grande ativação no seu quadríceps. Movimentos curtos de agachamento acabam não tendo tanta eficiência. Na visão frontal, podemos ver onde está a posição da perna, basicamente na mesma linha do ombro, um pouquinho para dentro. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Aqui, nesse exercício, nós vamos fazer na média de 3 séries, podendo ir a 4, de 10 a 12 repetições. Faz uma perna, dá uma respirada rápida, já faz a outra perna. E depois usa mais ou menos 1 minuto a 1 minuto e meio de descanso entre as séries. Então, revisando nossa sequência, ficamos com cadeira extensora, agachamento livre ou guiado, leg press 45, cadeira adutora e finalizando no agachamento búlgaro unilateral com halteres. Cada exercício tendo sua função e seu objetivo bem planejados durante o treino, é o que irá te permitir atingir com eficiência tanto o quadríceps de forma geral, quanto de forma mais específica entre os seus vastos e as suas porções, fazendo que você consiga uma perna com mais volume e uma perna mais equilibrada e harmônica. Você que assistiu até aqui, se você gostou desse conteúdo, foi útil para você, por favor, se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e deixe o like para dar aquele apoio. E por favor, comenta aqui embaixo qual é a região, qual é a parte do quadríceps que você tem mais dificuldade de evoluir, que eu vou pensar em fazer um conteúdo específico para essa região. E você que precisa de auxílio para elaborar o seu plano de treino, o seu plano alimentar, para ajudar você a organizar a sua rotina do dia a dia, para destravar os seus ganhos, melhorar seus resultados, seja ele emagrecimento, hipertrofia ou melhora da sua saúde, clica no link aqui embaixo, você vai ter acesso ao meu WhatsApp, você falará direto comigo e eu te passo as demais informações sobre a minha consultoria online. Muito obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo.